20 de outubro de 2023, sexta-feira da 28ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sextou, meus queridos, bom dia! Vos saúdo com a paz de Jesus. Olha, chegamos mais uma sexta-feira. Que o nosso coração se alegre nessa manhã dessa sexta-feira. Fim de semana chegou de novo, louvado seja Deus. Não sei o que você está fazendo, se você está acordando agora, se você já está na labuta, se você está dirigindo, indo para o trabalho, para a escola, se você já está na escola, no intervalo de aula, não sei o que você está fazendo. Uma coisa é certa, todos nós chegamos a esse fim de semana abençoado por Deus. Consagremos esse fim de semana à proteção de Deus nosso Senhor. Meus queridos, nós vamos meditar nessa manhã Romanos 4, do 1 ao 8, que é o texto da primeira leitura que a igreja nos propõe hoje. Irmãos, que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que a Escritura diz? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça? Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é acreditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça. É assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus credita a justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nessa sexta-feira, nós continuamos com a carta de São Paulo aos Romanos, e São Paulo continua a reflexão junto à comunidade de Roma sobre a questão das obras e da fé. No fundo, depois nós vamos ver que a conclusão na teologia, de maneira universal e total, a teologia da igreja, uma coisa não está em detrimento de outra, uma coisa não supera ou não anula a outra. Mas uma coisa única, tanto a fé quanto a obra, na sua exclusividade, na sua particularidade ou particularismo, digamos assim, é insuficiente. Eu não posso dizer que as minhas obras são instrumentos genuínos de minha salvação. Isso é impossível, porque os meus pecados são muito maiores do que as minhas obras, em intensidade, em quantidade, né? Também não posso dizer que a minha fé ela é suficiente para a minha salvação, no sentido de eu não ter de eu não ser obrigado a ter nenhum comprometimento com o reino de Deus e com a vivência do Evangelho. Deu para entender? Não podemos dizer que é somente a fé ou somente as obras, mas uma coisa que sustenta a outra. Quando nós caminhamos pela fé e pelas obras, nós nos tornamos pessoas plenas no caminho de redenção e de salvação. A fé, porque é aquele combustível que nos faz continuar a olhar, a fitar, a olhar para Deus e a continuar nossa caminhada, aderindo ao projeto de Deus, dizendo sim a Deus, querendo estar em Deus, desejando o céu. E as obras, que é a consequência desse sim, é aquilo que, no fundo, as obras são a tradução daquilo que eu creio. Eu não posso dizer que eu creio em algo quando as minhas atitudes dizem o contrário daquilo que eu professo com os lábios. Isso é paradoxal, né? Isso é paradoxal. Então Paulo está fazendo essa reflexão com a comunidade romana, né? Que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ou seja, será que o privilégio de Abraão na história da salvação está naquilo que ele fez?
É evidente que não. Abraão, ele é lembrado por toda a posteridade por aquilo que ele creu em Deus. Mas ele não somente creu, ele creu e ele fez, né? Se nós pegarmos lá o chamado de que Deus faz a Abraão, na sua origem, Abraão, deixa tua casa, deixa tua terra, deixa tudo, pega os seus e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Abraão disse sim, é a fé, o dizer, o querer, o fazer, né? O querer fazer. Mas ele não somente disse, ele pegou as coisas, largou muita coisa lá, mas ele pegou os seus e ele foi, que são as obras. Consegue perceber, minha gente? Aí a gente olha a vida da gente, né? Eu sou cristão, é o que a gente diz. Eu sou católico, é o que a gente diz. Ou até mesmo você, se estiver escutando e professar outra fé, em outra igreja, louvado seja Deus, cada um na sua caminhada, mas eu sou cristão. Ora, você é cristão por palavras ou você tem feito uma adesão integral ao que Cristo ensinou? E a coisa é categórica, minha gente. Não é mais ou menos, meio termo, ou metade, ou parcial, não. Ou é ou não é. Ou é ou não é. É a grande interpelação dessa leitura de hoje, para mim e para você, né? Ora, o texto de hoje diz assim: ora, para quem faz um trabalho, o salário não é acreditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça. O que ele quer dizer com toda essa palavra? Um pouco difícil. Ele está querendo dizer assim: se a sua salvação estiver no que você faz, no fundo você está dizendo que Deus, ele tem uma dívida com você. Como você fez algo, parece que Deus é obrigado a te dar o céu. E minha gente, ele está dizendo o quê? Ninguém merece o céu. Você pode fazer um trabalho, você pode fazer a maior de todas as obras de caridade, você pode fazer a maior de todas as penitências, ainda assim você é merecedor do inferno. Traduzindo de maneira literal para a gente entender, é isso. Aí, padre, então não vou fazer nada? Não, faça, mas seja precedido aquilo que você fará pela fé, pelo crer. Se você fizer algo e a sua fé estiver sucumbindo ou esmorecida, aquilo que você está fazendo não serve para nada. E olha, minha gente, quantas vezes é coisa para a gente parar para pensar, quantas vezes nós fazemos tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Eu não estou dizendo somente o que diz respeito à igreja, não, as coisas da igreja, mas na vida da gente. Quantas vezes a gente está fazendo tanta coisa, correndo atrás de tanta coisa. Olha, se você não tem fé em Deus, você vai chegar num momento da sua vida e você vai falar assim: nossa, como eu perdi tempo na minha vida. Tanta coisa que a gente faz, é só pensar no passado. Quanta coisa você já fez, quanto nervoso você já passou por tantas coisas, quanto suor você derramou por tantas coisas, e às vezes tem coisas que você já perdeu, que já passou, já ficou para trás. Valeu a pena? Né? Eu não quero levar você a uma reflexão, preste bem atenção. Eu não quero que você conclua dessa reflexão que então a gente não tem que fazer nada, tem que ficar parado, né? Porque se nós analisarmos bem o texto bíblico, a comunidade tessalônica, ela entendeu desse jeito. Como Jesus vai voltar, e como todo mundo vai ser julgado, como só interessa as coisas do céu, então vamos parar de trabalhar, de conviver, de ter projeto social, de ter projeto na minha carreira, minha vida pessoal. Então vamos esperar vir a morte ou vir o juízo final. Aí a comunidade de Tessalonicense parou de trabalhar. Aí São Paulo escreve para eles assim: olha, se vocês não trabalharem, vocês não vão comerem. Quem não trabalha não tem pão, não come. Voltem a trabalhar, voltem para a vida de vocês. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, enquanto isso que vocês estejam vivendo de maneira
correta, com o coração unido a Deus, é um olho aqui, um olho lá. Mas não deixe de viver aqui. Então não é isso que eu quero levar vocês a compreenderem, minha gente. Eu quero levar vocês a compreenderem o seguinte: você pode fazer tudo o que você quiser fazer, ter sonhos, projetos, correr atrás de suas coisas. Só que se você não tiver fé, e se tudo o que você fizer não for uma perfeita oferenda para o louvor de Deus, tudo que você está fazendo vai ficar por passado, tudo. E aquilo não vai ter serventia para a sua adentrada no céu. Né? Então use o que você faz, o seu trabalho, a sua profissão, a sua missão, até mesmo os seus sofrimentos. Use disso para o louvor de Deus e para a sua santificação. Qual foi a última vez, por exemplo, que você consagrou o seu trabalho a Deus? Eu estou indo trabalhar, Senhor. Tudo que eu fizer, não seja somente para a conquista de lucro do meu patrão, mas tudo que eu fizer seja para o vosso louvor, para a construção e edificação deste mundo criado por vós. Olha que oração bonita. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Sabe por quê? Porque senão a gente vai perdendo o sentido de fazer muitas coisas e a gente vai deixando de fazer. Por que o mundo de hoje, minha gente, para a gente pensar um pouco, por que o mundo de hoje, a igreja, né, as pessoas que constituem a igreja hoje em dia, por que eles, que de maneira geral, perdeu o sentido de fazer penitência, por exemplo? Antigamente as pessoas faziam mais penitência do que hoje. Por quê? Porque não vem mais sentido nisso. Né? Porque não vem mais sentido. Porque não se utiliza da sua mortificação corporal, não se utiliza dos seus pequenos esforços para se santificar. Sabe, se você tem que fazer alguma coisa que vai te causar um pouco de esforço, e às vezes coisas até que você gostaria de não fazer, encare aquilo como um instrumento de santificação. Façamos a experiência de fazer isso, e a gente vai vendo que a gente vai se santificando mais, a gente vai se aproximando mais de Deus, e coisas às vezes ruins, que antes eram fardos pesadíssimos, se tornam instrumento de salvação, de santificação e de bênção para nós. É isso que a palavra de hoje está dizendo para nós, né? Nós somos felizes porque as nossas transgressões, nossos pecados foram apagados, perdoados pelo sangue de Jesus. Por isso, tudo o que façamos, façamos com gratidão a Jesus. Que Deus abençoe sua sexta-feira, muita saúde, paz, muitas alegrias e realizações. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.